Salve, galera ligada, canal Português com o Eduardo Moura aqui no YouTube. E hoje o nosso assunto é classes de palavras. Vamos trabalhar dois desses tipos. Vamos lembrar ou relembrar, para quem já sabe, o substantivo e o adjetivo. Porém, esta aula será dividida em partes. Teremos a primeira parte. Hoje, substantivo e adjetivo. Nós vamos ter teoria e prática. Depois, nós vamos ter verbo e advérbio, também com teoria e exercícios. E, por fim, uma bateria, né? Um vídeo apenas só com exercícios e algumas questões de concurso público para você reforçar esse conteúdo que é de extrema importância. A gente tem feito aqui um material, gente, que serve para todo mundo que está estudando essa parte da gramática, ok? Serve para qualquer prova, serve para qualquer concurso. Nós também estamos, paralelamente, trabalhando as provas do Cefet. E esse é um conteúdo que vem sendo cobrado em provas do Cefet, tá certo? Então, o que você vai fazer para receber todo esse conteúdo de vídeo 0800 para você? Apoiar o trabalho. Apoiar o trabalho do Português como Eduardo Moura, que é o nosso canal. Como você apoia o nosso trabalho? É simples. Você vai se inscrever, vai ativar o sininho e vai deixar o like, ok? Bota mais uma vez, ó. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. É com like, é se inscrevendo que o YouTube ele percebe o interesse desse conteúdo, ele ajuda que outras pessoas possam chegar até aqui e que a gente possa, sim, produzir outros conteúdos para vocês aí de forma grátis, tá certo? Então, vamos começar com substantivo e adjetivo hoje. E aí você continua acompanhando o canal, porque os demais conteúdos irão entrar aqui na plataforma, ok? Bom, esse PDF, ele vai ficar aqui na tela durante todo o tempo. Vocês podem printar, podem anotar. Quem quiser o PDF, para não ter esse trabalho de tirar print, de ficar anotando, eu estou fazendo uma promoção aqui no canal. Eu envio esse PDF por R$ 2 para vocês, ok? Ele, sem resposta nenhuma, você acompanha a aula aqui e vai fazendo comigo quando você puder, ou refazendo, tá certo? Então, tem a chave Pix que vai aparecer aqui embaixo no campo de descrição. Você faz um Pix de R$ 2 e assim que eu puder eu te envio. Por que eu falo que é assim que eu puder? Porque eu posso estar no meio da rua, gente. Eu não tenho como mandar no momento, mas eu te respondo e vou te mandar o PDF assim que eu estiver próximo da minha máquina, do meu escritório de trabalho. Tá bom? Então, tudo isso aí para você poder estudar, você reforçar esse conteúdo que é de extrema importância. Vamos começar, então, trabalhando? Então, vamos fazer aquela dinâmica que a gente sempre faz. Eu vou ficar no canto inferior, isso, e o conteúdo agora vai subir aí, bem bonitão para vocês, e a gente vai relembrar para quem já sabe, para quem não sabe vai aprender, e depois tem os exercícios. Simbora, vamos juntos, ó. Vamos começando, gente, com o substantivo. O substantivo, gente, é a classe de palavras ou gramatical que é usada para quê? Para nomear. Então, qual é a função dele, gente? É isso que eu estou ouvindo aqui na minha casa. É dar o quê? É dar nome. Então, nomeou alguma coisa, ele vai ser substantivo, ok? Pode ser seres, pode ser objetos, pode ser fenômenos, pode ser lugares, sentimentos, qualidades, ações, pode ser um monte de coisa. O que você vai destacar aqui no substantivo, gente? Ó, ele deu nome. Deu nome, gente. Trouxe um nome ali para uma palavra, você já vai trabalhar com substantivo, ok? Então, vamos lá. Ó, menina, Joaquim, Espanha,
lapiseira, ventania, coragem e corrida. Qual é a diferença que nós temos aqui nos exemplos que eu separei para vocês? Reparem que os nomes próprios, não é? Ou os substantivos próprios, eles estão o quê? Com letra maiúscula, o que é uma coisa que a gente já faz ou deveria fazer corriqueiramente. Joaquim é nome de um homem, letra maiúscula. Só acertar aqui. Espanha é nome de um país, letra maiúscula. Menina, lapiseira, ventania, coragem, corrida não são nomes próprios, são nomes comuns e, portanto, em via de regra, vão para a letra minúscula, ok? Com exceção quando ocorrerem aí em início de frase, e aí todo início de frase vocês sabem que pode ser em letra maiúscula, ok? Vamos seguindo, então, com o substantivo. Ele pode ser flexionado, gente, o substantivo, de 3 formas. A primeira é de número. E aí você vai falar, Eduardo, como eu vou lembrar que número significa o quê? Plural ou singular? Gente, é muito simples. Se eu estou falando de número, um é o quê? Um é singular, não é isso? E mais de um é o quê? É plural, não é isso? Então é isso, gente. Pensou no número, pensa um singular. Eu errei aí a ordem, peraí, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Plural é mais de um e singular é um. Gente, mas eu estou bem dificultoso hoje, né? Vou trocar até a cor dessa caneta. Eu acho que agora vai melhorar. Ó, um. Então, um é singular, mais de um, plural, ok? E o gênero, gente? O gênero é só você lembrar da sua ficha cadastral que você está acostumado a preencher. Gênero masculino ou gênero feminino. Lembrando que são apenas esses 2 gêneros que a língua portuguesa reconhece, ok? Masculino ou feminino. E ele pode ser também através do quê? Do grau, ok? O grau será o aumentativo ou o diminutivo. Aumentativo é quando é maior, diminutivo é quando é menor, ok? Então, vamos reforçar aqui rapidamente o substantivo. Substantivo dá nome às coisas, aos seres, aos lugares, aos objetos, né? Deu nome substantivo, ok? E o substantivo, ele vai te exigir o início de letra maiúscula quando for um nome próprio. Quando acontece o nome próprio? Nome de pessoas, nome de empresas, nome de cidades, países. Então, esses vocês precisarão colocar em letra maiúscula, ok? Os substantivos comuns, que são aqueles que não são próprios, eles são escritos em via de regra com letra minúscula, exceto em início de frase. E ele pode se flexionar em número, gênero e grau. Aqui, ó, número, gênero e grau. Número plural e singular, gênero masculino, feminino, grau aumentativo e diminutivo. Gente, vou dar uma dica muito boa para vocês. Ó. Deu para colocar um artigo antes da palavra que você esteja aí desconfiando que ela seja um substantivo, você pode pegar o artigo definido, isso é uma dica, tá? Você pega um artigo definido, coloca antes dessa palavra e vê se há sentido. Se houver sentido, ela é um substantivo, tá ok? Aqui eu trouxe já casos com já o artigo. Aqui, ó, a casa é amarela. Né? Então, a casa já tem o próprio artigo aqui. Esse artigo já está entregando que esse casa só pode ser o quê? Um substantivo. Vou botar um S aqui de substantivo, ok? João é o pai do menino. Aqui não tem um artigo reto e direto, mas o do, gente, é o de mais o o. O de é preposição e o é artigo. Então, temos um artigo mais uma palavra que está dando nome
tá classificando está classificando o que significa ser uma criança pequena, pode ser menino ou menina, portanto, com o artigo ali te ajuda, já te indica a ser um substantivo, ok? Então, vamos pensar nos exemplos que nós tínhamos dado em cima para ver se vai caber o artigo. Ó. A menina dá check? Dá, substantivo. O Joaquim, cabe o artigo? Dá check. A Espanha, cabe? Cabe. A lapiseira, cabe? Cabe. Substantivo também. A ventania, cabe o artigo definido? Cabe. Check. A coragem, cabe? Cabe. A corrida, cabe o artigo? Cabe. Então, todas essas palavras aqui, como eu já havia antecipado para vocês, elas são um substantivo, ok? Fechamos o substantivo? Fechamos o substantivo. É importante que vocês tenham esse entendimento da questão do substantivo, ok? A dica maior é, dá nome, cabe um artigo na frente, ele vai ter função substantiva, ok? Fechado? Vamos, então, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Vamos falar dos tipos de substantivo, não é? Substantivo comum, ele nomeia seres de forma geral, não é, gente? Quando eu digo assim de forma geral, você tem que pensar que são seres, objetos, lugares, sentimentos, tudo de uma forma muito ampla, muito genérica, tá? Pertencentes a uma classe como se fosse uma espécie mesmo, ok? Então, o que você vai pensar aqui, né? São palavras mais do cotidiano que não está colocando ali um nome específico, ok? Então, nós temos aí como exemplos. Cadê meu exemplo? Saiu da tela? Saiu da tela? Ok. Deixa eu ver se tem como eu voltar. Não tem problema, gente. Eu volto aqui com a tela. Isso, voltou. Então, nós temos aí menina, cidade, cachorro e escola, ok? São exemplos aí de substantivo comum. Menina, cidade, cachorro, escola. Já o substantivo próprio, ele nomeia seres específicos. E qual é a grande dica para os substantivos próprios? Eles são escritos com letra inicial maiúscula, ok? Então, começou com letra maiúscula, nome próprio em geral, que tem aquela regra de início de frase com letra maiúscula, ok? Não pode esquecer isso. Então, temos Ana, Brasil, Rio de... Vou botar aqui. Ana. Deixa eu ver se eu consigo pintar. Ana. Vou voltar aqui. Ana, Brasil, Rio de Janeiro, Amazonas. Ok? Todos com letra maiúscula. Ana, nome feminino. Brasil, nome de país. Rio de Janeiro, nome de cidade ou estado. Amazonas, nome de um estado brasileiro. Ok? Já o substantivo concreto, gente, ele nomeia seres que possuem uma existência própria. Mas preste atenção, ele pode ser real ou imaginário. O que você tem que pensar no substantivo concreto? Que mesmo que ele seja imaginário, se você conseguir imaginar algo físico, ele é substantivo concreto. Vamos tentar entender no exemplo como isso acontece. Ó. Mesa. Mesa, todo mundo consegue pensar numa mesa, né? Uma mesa pode ser quadrada, redonda, tem pé. Ok, esse não tem dúvida que é um substantivo concreto, certo? Gato. Também é um animal doméstico, muitas pessoas têm em casa, é peludo. Você consegue imaginar na sua cabeça. Agora, pausa comigo. Fada existe? Há quem acredite, mas não existe. Mas você consegue pensar numa fada. Olha a imagem da fada aí. Então, se você consegue materializar na sua cabeça uma imagem, mesmo que ela não exista de verdade, ela é um substantivo concreto. É o mesmo caso de anjo. Eu sei que muita gente acredita que anjos existem. Porém, fisicamente, não se pode encostar no anjo.
mas você consegue materializar na sua cabeça a figura de um anjo. Então, se você consegue transformar isso em matéria, vai ser um substantivo concreto. Fechou? E, por fim, os substantivos abstratos, né? Tem substantivo abstrato e coletivo, então não é por fim. Vamos lá, substantivo abstrato, que ele nomeia sentimentos, estados, qualidades, ações ou sensações que dependem do outro para existir. Então, nesse caso aqui, primeiro, você não consegue materializar, como a fada como o anjo, não consegue. Mas qual é a segunda dica? Que você precisa de uma outra pessoa para essa palavra existir por si só. Por exemplo, amor. Você consegue pensar uma figura concreta de amor na sua cabeça? Não. Não me vem com essa história de coraçãozinho. Coração é coração, Brasil, não é amor. Ok? Então você não consegue pensar numa coisa concreta, uma imagem concreta na sua cabeça de amor. Não é? Você precisa que duas pessoas, já tem uma outra pessoa, para que exista o amor. Né? A mesma coisa da coragem, da beleza, da felicidade e da corrida. Elas não têm uma imagem solidificada na sua mente e depende de uma outra pessoa para que existam. Ok? Então, esses são os substantivos abstratos. E, por fim, o substantivo coletivo, que é um substantivo que nomeia um conjunto de seres que são da mesma espécie. É o famoso grupão, ok? Juntou aí, portanto, um grupão de lobos, alcateia, de peixes, cardume, de abelhas, enxame, de livros, biblioteca, e assim vai. Tem uma lista extensa de substantivos coletivos que é bom você saber, não é? Porque vai que cai na sua prova, ok? Mas, no geral, essa classificação de substantivo, adjetivo, verbo e advérbio é o que vai ser cobrado na sua prova, ok? Vamos, então, para o próximo. Adjetivo, gente. Então, a gente já viu que o substantivo, ele faz o quê? Vamos repetir? Ele nomeia. Ele dá nome, né, a diversas situações, né? Objetos, pessoas, enfim, sentimentos. Substantivo, ele nomeia. O adjetivo, ele já tem uma outra função. Ele tem qual é a função do adjetivo? É de dar o quê? Características. Mas ele dá características a quem, gente? Ao substantivo. Então, o adjetivo ele tem uma função coladinha com o substantivo. Você vai achar o substantivo e vai achar o adjetivo. Sempre vai estar na ordem substantivo e adjetivo? Não. Pode haver uma troca em alguns momentos, mas você vai claramente saber o que é substantivo e claramente o que é adjetivo. Por quê? O substantivo ele dá o quê? Dá o nome. E o adjetivo, o que ele dá? Ele dá uma característica, ok? Ele indica ainda qualidades, estados, características e relações, ok? Qualidade, gente, percebam vocês que nem sempre é uma coisa apenas positiva, tá? Pode ser uma qualidade até mesmo negativa, ok? Enfim, é qualidade no sentido de qualificar positivamente ou negativamente. Show? Vamos lá, gente. Então, vamos aqui ver os casos. Ó, garota aplicada. Não cabe aqui o a de a garota? Então, garota é substantivo. Mas como é essa garota? Ela é aplicada. Então, vamos ter um adjetivo. Fechou? Menino obediente. O que eu posso colocar aqui no imaginário? O menino obediente. Então, aqui nós temos o substantivo. Obediente está classificando o quê? O menino. Então, ele é adjetivo. Professor dedicado. O professor dedicado. Conseguir colocar um artigo, ainda que seja imaginário, ele vai ser o quê? O... Quase saiu um 5 aqui, não saiu um S. Um substantivo. Dedicado, adjetivo. A cultura brasileira
A cultura, substantivo, brasileira, adjetivo. Lembrando, gente, que aqui nem sei botar o artigo, porque o artigo já está aqui na frente. Então, já me deu de cara que é um substantivo. Brasileira está dando qualidade, né? Está dando ali uma característica dessa cultura. Uma referência, também substantivo. Aqui, ó. A referência para todos nós, ok? Então, você pode trabalhar dessa forma, ok? Bom, vamos então exercitar e a gente agora vai tentar descobrir o que é substantivo e adjetivo. Então, o que eu vou fazer, gente? Ele pediu para envolver e sublinhar. Então, a gente vai envolver os substantivos e sublinhar os adjetivos. Eu vou fazer melhor, gente. Eu vou fazer assim, ó. Dessa cor aqui, eu vou botar o substantivo. Tá ruim, né? Espera aí. Vou fazer melhor. Dessa cor aqui, eu vou colocar o substantivo. Vou até botar aqui dentro. Ó. Sub, de substantivo. E desta cor aqui, eu vou botar o quê? O adjetivo. Ok? E aí fica mais fácil de vocês também trabalharem e entenderem pelo efeito de cor do que eu ficar usando a caneta. Pode ser? Fica tranquilo para todo mundo. Vamos lá, letra A. O menino inteligente venceu a disputa. Pausa aí e tenta fazer A, B, C e D. Vamos por partes. Foi? Conseguiram? Vamos lá. Letra A. O menino, gente, já tem artigo. Se tem artigo, batata, né? O menino é o substantivo. O menino é inteligente. Inteligente é característica de quem, gente? Do menino, que é o substantivo, né? Eu vou botar o S aqui para mim para facilitar. Então, inteligente vai ser o quê? Vai ser o nosso adjetivo. Venceu a disputa. A disputa também substantivo, ok, gente? Vou trocar aqui a cor. Então, a disputa também substantivo. Olha o artigo aqui, ok? Então, temos o menino substantivo, inteligente adjetivo e a disputa substantivo. Letra B. A cidade movimentada nunca dorme. Temos aqui o artigo, ó. Olha o artigo aqui berrando. Então, a cidade é o quê? Substantivo, né? Então, vamos lá. A cidade, substantivo. A cidade movimentada. Movimentada está dando característica quem, gente? Está dando característica a casa. Então, ele é um adjetivo. Percebam que você nem consegue colocar o artigo. A cidade é movimentada? Não. O artigo cabe no substantivo, né? Ele cabe aqui, certo? Então, aqui não cabe aqui não cabe o artigo. Então, ele vai ser o adjetivo. Está dando qualidade. E a cidade, o substantivo. Nunca dorme, são outras coisas. Depois a gente dá uma descoberta nisso. Minha avó fez um bolo delicioso. Minha avó, não cabe o a avó aqui? Cabe, gente, cabe a avó, a minha avó. Claro que cabe aí o artigo. Então, minha avó, eu tenho um substantivo. Então, já descobri aqui um substantivo. Fez é verbo, né? Eu faço, tu faz, ele faz. Depois a gente vai aprender isso. Fez o quê? Um bolo. Eu não posso colocar aqui o bolo? Posso. Então, outro substantivo. Mas o bolo era como? Era delicioso. Era um bolo o delicioso? Não, esse o não cabe. Delicioso está fazendo o quê? Está dando características a bolo. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser um adjetivo. Então, portanto, a gente tem substantivo minha avó, substantivo num bolo e adjetivo na palavra
delicioso. Ok? Vamos lá. Brincava o cachorro fanfarrão. Brincava é verbo, depois a gente vai aprender. O cachorro tem o artigo, então ele vai ser substantivo. Fanfarrão. Fanfarrão, brincava o cachorro fanfarrão? Não, gente, não cabe. Fanfarrão está dando o quê? Características a cachorro, né? Ou ao cachorro. Então, o fanfarrão, ele vai ser o quê? O adjetivo, ok? Então, cachorro substantivo, fanfarrão adjetivo. Agora vamos um pause para a letra E, F, G e H. Foi? Vamos lá. A professora leu uma história emocionante. Ó, tem artigo. Então, a professora vai ser o quê? Substantivo. Leu é verbo, não vamos trabalhar agora. Uma história. Cabe ela leu a história? Cabe, ela leu a história. Então, uma história será o quê? Substantivo também. Só que a história era como? Emocionante. É o quê? É a característica de quem? Da história. Então, essa palavra história será o quê? Será um adjetivo, ok? Perceba que não cabe um artigo ou aqui, ó. Leu uma história ou emocionante? Não, então nunca poderia ser um substantivo. Ele só pode ser o quê? Um adjetivo. História substantivo, professora também substantivo. Vamos para a próxima. Letra F. O preguiçoso gato dormiu no sofá. Aqui nessa questão da letra F tem uma pegadinha. O preguiçoso gato dormiu no sofá. Gente, o preguiçoso é substantivo? Quem colocou está errado. Ele só trocou a ordem, ó. É o gato que é preguiçoso. Então, o gato é o quê? É o substantivo. Preguiçoso está dando o quê? Característica quem? Ao gato. É o gato que é preguiçoso. Então, ele é adjetivo. Ele trocou. Então, vocês tomem cuidado, porque se fosse o gato preguiçoso, vocês iam achar muito facilmente. Mas ele trocou preguiçoso gato. Ok? Ok? E aqui nós temos um no sofá. Dormiu no sofá. O sofá. O sofá também substantivo. Fiquem atentos especialmente a isso, porque às vezes pode ter o adjetivo vindo antes do verbo. Aliás, do substantivo. Adjetivo aqui vindo antes do substantivo. Aqui não tem isso aqui, não. Foi a digitação. A menina feliz ganhou um presente. A menina, nós temos o artigo. Então, a menina, substantivo. Mas a menina estava como? Feliz. Feliz é o quê? A característica da menina. Então, ele é o quê? O adjetivo, né? Está se referindo à menina. Ganhou um presente. Ganhou o presente, né? Caberia. Né? Então, você pode dizer que isso aqui também é um substantivo. Tentem fazer as três últimas. H, I e J. Vamos lá, pessoal. Na esquina, o carro vermelho passou pela rua. O carro tem um artigo, então, substantivo, né? Então, vou pintar aqui da cor do substantivo. Vermelho era o que? A característica do carro. Então, o carro vermelho. Então, nós temos aqui um adjetivo. Passou pela rua. Foi? Aqui também, gente, nós temos um A com rua, ok? Então, aqui nós temos também um substantivo. Pela é o por mais a. Então, pela rua, substantivo. Ok? Aqui também, ó. Na esquina. A esquina, não é?
Se for classificar, também um substantivo. Então, temos 3 substantivos aqui nessa frase. Lembrando que a gente está falando de gramática aqui, ok, gente? Função gramatical, não é função sintática. Função sintática é outra coisa que eu nem vou entrar aqui para não confundir vocês. O cavalheiro tem artigo, então a gente está diante de um substantivo. Foi é verbo, salvo, verbo também. Por, preposição, um corajoso. Pelo corajoso, né? Por mais o pelo corajoso caberia. Então a gente tem outro substantivo aqui, ok? Não, minto. Olha só, já ia cair junto com vocês, ó. Um corajoso cachorro, ó. Olha, viu que também posso errar, ó? Não, ó. Por um cachorro. Pelo cachorro. O cachorro é o substantivo, ó. Então aqui, ó. Cachorro substantivo, um substantivo, ok? Um cachorro, né? Tudo juntinho ali. O um, na verdade, ele é artigo, tá? Mas um cachorro ali é só para te ajudar a você entender a função do substantivo. O artigo acaba ajudando. Corajoso, adjetivo, né? Porque é característica do cachorro, né? Então, eu vou colocar aqui na cor do adjetivo. E falta eu escrever, né? Que adjetivo. Esse um aqui, tá, gente? É artigo, para a gente não se perder. Show? E, por fim, a flor perfumada enfeitou o encantador jardim. Aqui, ó, a flor, né? A gente tem o artigo. Então, a flor é substantivo. A flor perfumada. Perfumada é o quê? Característica da flor. Adjetivo. Enfeitou é verbo. O encantador jardim. Outra pegadinha, mas nessa vez eu não caí, ó. O jardim, ó. Substantivo. Jardim era como? O jardim era encantador. Encantador adjetivo, ó. Encantador está se referindo a jardim. Perfumada está se referindo à flor. Substantivo. Eita. Adjetivo. Substantivo. Adjetivo. Ok? Se você quiser receber esse material em PDF, faça um Pix de R$2 para a chave Pix que está aí na sua tela e envie um comprovante para este contato. O telefone também está no campo de descrição, ok? Printou aí, pode mandar, manda o comprovante e eu te mando o Pix, ok? Aí, ó, classe de palavras foi o nosso assunto aqui hoje. Fechado? Antes de ir embora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, põe na tela, né? Deixa o like aí, que é muito importante para o nosso trabalho, ok? Não esquece de dar o like aí, que é importantíssimo para o trabalho aqui do Português com Eduardo Moura. Lembrando que nossas redes sociais, Instagram, @Prof. Eduardo Moura, Facebook, Português com Eduardo Moura. Põe mais uma vez no Instagram, ó, Prof. Eduardo Moura, certo? Eu te conto numa próxima. A próxima será a continuação de classe de palavras, porém a gente vai trabalhar verbo e advérbio, tá certo? Até mais, pessoal!